Isso tem implicação prática na avaliação pré-operatória. Então, antes de mais nada, qual a diferença de urgência e emergência, né? Então, aqui, primeiro, eletivo. O que é eletivo? É aquela cirurgia que você pode adiar por semanas ou meses e não vai trazer nenhuma consequência para o paciente, certo? O paciente teve uma dor de cólica biliar 2 vezes na vida, a última tem 7 meses, aí chega lá, tem um cálculo, tem que operar e tal. A princípio, operar esse paciente agora, ou daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, não vai fazer nada de diferença na vida dele, certo? Isso é eletivo. Urgência, pela definição da American Heart, né, a Associação Americana de Cardiologia, é aquela cirurgia que você tem que fazer nas próximas horas/dias, né? Alguns colocam entre 6 e 24 horas de prazo, mas enfim, é aquele problema que você tem que resolver nessa internação, mas que não é para ontem. Dá tempo de você pedir alguns exames, dá tempo de esperar o jejum do paciente, né? Um exemplo seria a colestectomia. O paciente chega com crise de vesícula na emergência, tá lá, quadro de colestite aguda, vomitou, teve febre e tal, mas tá de boa, assim, não tá séptico, não tá com a vesícula perfurada e tal. Esse paciente, você pode tranquilamente, deixa aí em jejum, vamos coletar os exames, à noite a gente opera, ou amanhã de manhã a gente opera, não é aquela correria, né? Não é para ontem, né? E a emergência não. A emergência é aquele que você tem que resolver nas próximas 6 horas. Eduardo, não pode ser nas próximas 7 horas. Óbvio que esses números são sempre meio, assim, né? Aleatórios, né? Mas é para dar a noção que tem que ser uma coisa rápida, né? Então é aquele negócio, paciente que chega com apendicite perfurada já, com choque séptico e tal, você vai dizer, vamos esperar o jejum desse paciente, quando for à noite eu opero. Não, tem que ser agora, né? Não dá para esperar para depois. Então a regra básica é essa, emergência não dá para esperar jejum do paciente. Ponto final. Isso serve de uma forma geral. Se a gente for para cardiologia, por exemplo, chegou um paciente com infarto com supra, beleza. Eu estou num hospital que tem hemodinâmica e tal. Esse cateterismo dele é urgência ou emergência? Eu vou falar, seu José, vamos esperar o jejum do senhor para a gente mandar o senhor para o CAT. Ou não, a hemodinamicista está ali em outro canto, quando for à noite a gente fala, lógico que não, tem que ser para ontem, né? Cada minuto que a gente perde, o miocárdio está se acabando lá do paciente, aumenta a mortalidade, enfim. Já ainda no campo da cardiologia, se eu pego um paciente com infarto sem supra, que está estável, etc., eu vou fazer um cateterismo nesse paciente, esse CAT é de urgência ou de emergência? É urgência, né? Normalmente a gente faz esse CAT nas primeiras 24, 48 horas. Então dá para esperar jejum, dá para checar a função renal, etc. Então essa é uma boa dica. Não dá para esperar jejum, é porque é emergência. Então aqui 2 exemplos, certo? Estou com um homem de 70 anos que chega na emergência com vômitos, dor abdominal, e aí você diagnostica uma colestite aguda, não complicada. Colestite aguda, está lá a vesícula com parede espessada, tá, mas paciente normotenso, vomitou, mas melhorou depois que fez um antiemético e tal. Foi indicada colestectomia. Nesse caso, eu posso esperar jejum, posso esperar resultado de exame de sangue para operar o paciente? Posso. Então, é uma cirurgia de urgência. Já esse aqui, paciente de 80 anos, tem histórico de hipertensão, fibrilação atrial, aí chega na emergência com uma dor aguda em membro inferior direito. Resumindo, depois de exame físico, ultrassom tal, chega-se à conclusão que está com oclusão aguda da femoral direita por um êmbolo, provavelmente de origem cardíaca, né? Foi indicada cirurgia para desobstrução, passagem de Fogarty, enfim, o que quer que seja. Esse caso é urgência ou emergência? Posso falar, Sr. José, segura aí o jejum, vamos esperar os exames de sangue, à noite ou amanhã a gente resolve essa obstrução aguda do vaso. Lógico que não, né? Não dá para esperar, é direto para a sala para resolver. É uma emergência. Mas por que isso tem importância, Eduardo? Isso não é só uma coisa semântica, não. Não é só semântica. Porque é o seguinte, quando você está com um procedimento de emergência, a avaliação pré-operatória vai contribuir muito pouco, porque o paciente vai ter que ser operado daquilo. O paciente chegou na sala de emergência agora, tomou um tiro no abdômen, tá lá chocado. Você vai falar, não, esse paciente aqui tem estenose aórtica, vamos aqui pedir um eco. Eu acho que não, é sala direta e pronto. Então tem muito pouco que você possa contribuir. Até tem, a gente fala isso no curso, mas é muito pouco. Já procedimento de urgência, não. Às vezes dá para você ajudar. Exemplo, o paciente chegou com colestite aguda, certo? E aí você escuta lá um soprão. Rapaz, eu acho que é estenose aórtica, é isso. Vai ver, não, o cirurgião a princípio está marcando para... A gente está 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, o cirurgião está dizendo que vai resolver amanhã, primeiro horário, por exemplo, essa colestite. O paciente vai ficar hidratando, receber antibiótico e tal. Beleza, acho que eu tenho um sopro aqui que deve ser uma estenose aórtica importante. Tem como encaixar um eco desse paciente? Por quê? Porque se for uma estenose aórtica importante, eu não vou operar. Não, provavelmente vai operar de todo jeito, mas você vai ter mais cuidado em relação à hiperidratação para esse paciente. Muito provavelmente você vai pedir uma vaga de UTI. Então já tem alguns macetes que a gente comenta lá no curso que você consegue fazer nessas situações de urgência para tentar diminuir o risco do paciente. Certo? Então, o primeiro erro é esse, não saber diferenciar emergência de urgência.
Segundo erro, qual é? Pedir exame laboratorial desnecessário. Esse é comum demais. Você chega, por exemplo, esse caso aqui, certo? Uma mulher de 23 anos vem para uma consulta pré-operatória para plástica de mama, fins estéticos. A paciente é assintomática, corre 5 quilômetros todo dia na esteira, faz academia e tal, enfim. Exame físico zerado. Aí ela sai da consulta com isso daqui. Tá ali o pedido de exame, vocês sabem, né, como é que é aquele negócio. A pessoa chega aqui e marca X em tudo, né? Pronto, eu quero essa coluna toda, quero essa coluna aqui toda e quero mais um bocado aqui, ó. Vou pedir um fator reumatoide, uma sorologia para hepatite, rubéola. Enfim, tem indicação isso, óbvio. Óbvio que aqui exagerei, lógico, né? Também não costuma ser tão grosseiro assim. Mas é muito comum ganhar aquele kit pré-operatório, né? Com um bocado de exame de sangue. Não só de sangue, de imagem também, que a gente vai comentar depois. Mas tem sentido isso? Geralmente não. Por quê? Quando a gente vai ver... primeiro, exame de rotina. Tipo, aquele carimbo do pré-operatório, né? Tá em preparatório, eu vou pedir isso. Então, você gerar exame de rotina, muitas vezes aumenta os custos, né? Lógico, por mais barato que seja o exame, você vai botando ali vários exames acumulados, vai aumentar o custo. Não reduz desfecho. Tem muito trabalho mostrando isso, principalmente com cirurgias de menor complexidade, tipo catarata e tal. E ainda atrasa a cirurgia, né? Porque é uma coisa, o paciente vem para você, olha, doutor Eduardo, vou operar aqui, por algum motivo bati aqui, vou operar uma plástica de mama, tenho 23 anos, né? Uma coisa você fala, olha, tá liberado, teoricamente nem precisaria da consulta, tá liberado. Outra coisa, olha, faça esse bocado de exame, volto daqui a 1 ou 2 semanas para me trazer e tal. Enfim, você termina enferrujando ali o processo todo do pré-operatório, né? Então, via de regra, a gente detalha bem direitinho depois as indicações de pedir cada exame, mas paciente que vai para uma cirurgia de baixo risco, por exemplo, mamoplastia, cirurgias de mama de forma geral são baixo risco. O paciente está assintomático, exame físico normal, a princípio não vai precisar pedir exame nenhum, nem de sangue, nem eletro, nada do tipo. Principalmente paciente mais jovem, abaixo de 40 anos, como é o caso dessa paciente, certo? Eduardo, mas não pode ser que essa paciente de 23 anos, com exame físico normal, correndo 5 km por dia, sem histórico de nada, não pode ser que ela tenha uma cardiopatia aí que ninguém nunca detectou. Olha, possível mas é aquela velha regra, né, que o Ray Dalio, que é um cara de finanças muito conhecido, fala. Não importa o que é possível, importa o que é provável. Por estatística, por probabilidade, uma paciente de 23 anos que tem exame físico normal, corre 5 km por dia há anos, não sente nada, não tem histórico nunca de internação, enfim, a chance de um exame complementar, um eletro, um eco, o que é que seja, mostrar alguma coisa dessa paciente que ninguém viu até agora é muito pequeno. Então, a chance maior é que você vai adicionar custo, vai retardar o processo, não vai mudar em nada o desfecho, no final das contas, não vai reduzir a chance dessa paciente ter algum problema. Então, erro 2, pedir exame laboratorial desnecessariamente. O erro 3 é na mesma linha, não é só exame laboratorial, exame de imagem também. Então, por exemplo, essa mesma paciente, 23 anos, pediram um bocado de exame de sangue e ela saiu da consulta com isso aqui pedido, um eco e um teste ergométrico. E aí, tem indicação? Não tem. Não tem. Mais uma vez, já foi testado isso, tanto ficar fazendo eco de rotina e pré-operatório, quanto testes para isquemia, né, de forma geral. A gente vai comentar isso em relação a testes para isquemia, a gente vai falar particularmente no segundo dia da Masterclass. Mas já fizeram esses estudos e, via de regra, não muda prognóstico, não muda desfecho. Porque o que eu quero... Se eu estou pedindo algum exame para um paciente que vai ser operado, eu estou imaginando que, olha, esse paciente talvez tenha um risco X de ter alguma complicação, e se eu pedir esses exames, eu posso descobrir alguma coisa que vai diminuir o risco desse paciente em 20%, 30%, o que quer que seja. Enfim, o problema é o quê? Quando eu pego uma paciente dessa, 23 anos, corre 5 km, não sente nada, a chance dela ter uma complicação na cirurgia dessa já é minúscula. Então... para você diminuir o que já é pequeno é muito difícil, na verdade, né? Então, não. Um caso desse não tem indicação de eco. Não tem indicação de teste ergométrico. Não tem indicação de nada disso. Eduardo, mas quais são as indicações? Eu pedi, por exemplo, um teste ergométrico, uma cintilografia. A gente vai ver isso no segundo dia da semana do pré-operatório. Mas já dou spoiler aqui que é conduta de exceção, certo? Definitivamente não é regra. Então, se você está com frequência no pré-operatório pedindo de rotina um bocado de exame de sangue, eco e teste ergométrico, por exemplo, não é o que as diretrizes preconizam, não é tão baseado em evidência isso, né? Lembrar isso, solicitação de exame de imagem, do ponto de vista cardiológico, eu digo, em pré-operatório é exceção, não é regra. Então, terceiro erro, pedir exames cardiológicos demais, desnecessariamente. Quarto erro, suspender cirurgia, CPA,
levemente aumentada. Então vamos aqui, ó. Caso do SUS, certo? Um homem de 62 anos, portador de hipertensão, descobriu que tem um adenocarcinoma gástrico e está lá há 3 meses esperando para ser operado de uma gastrectomia total. Muito comum isso, infelizmente, no SUS, né? Beleza, está lá há 3 meses, seu José, esperando essa cirurgia. No dia da cirurgia, alguém chega lá na hora que o paciente entra no bloco, alguém mede a pressão e a pressão do paciente está 160 por 92. Aí alguém fala, ó, vamos cancelar o procedimento porque com essa pressão não tem condição. O paciente está com pico hipertensivo, né? Coloquei aqui até entre aspas, né? O pico hipertensivo, né? E aí, tem indicação de suspender essa cirurgia por causa dessa pressão um pouco aumentada? Não tem, certo? Então, quando a gente vai ver pelas diretrizes, os trabalhos que já foram publicados sobre isso, é o seguinte, basicamente, as diretrizes elas já recomendam você suspender uma cirurgia eletiva, né? Se a pressão estiver acima de 180 por 110. Então, níveis realmente aumentados de pressão, né? Por quê? Porque já fizeram trabalhos e viram que se o paciente tivesse níveis de pressão abaixo desse, basicamente, os que estavam com pressão normal ou que estavam com pressão alta, mais abaixo de 180 por 110, o desfecho deles, quando vocês acompanhavam esses pacientes a médio prazo, não mudava. Resumindo, não mudava. Então, a consequência é essa. Níveis mais baixos de pressão não vão trazer consequências deletérias no pré-operatório, abaixo disso, né, de 180 por 110. Então é isso, o paciente está com 150, 160 de sistólica, enfim, em relação ao pré-operatório, isso não vai aumentar o risco dele de ter um edema agudo de pulmão, de ter um infarto, alguma complicação mais relevante no pós-operatório, certo? Lembrar outras coisas, né? Primeiro, não é incomum que o paciente faça esses picos hipertensivos na hora que chega na sala de cirurgia, porque ele está ansioso, né? Então, muitas vezes fazendo benzodiazepínico ou na noite anterior à cirurgia, ou fazendo o pré-anestésico ainda, o paciente lá no quarto, etc. Às vezes isso só já resolve, né? Porque é normal, né? O paciente com câncer vai fazer uma gastrectomia, que não é uma cirurgia pequena, né? É natural que ele esteja ansioso e tal. Tem um outro problema também que a gente vai falar no próximo ponto, que é em relação às medicações. Mas resumindo, esse paciente, seu José, que está esperando 3 meses para fazer uma gastrectomia total e está com a pressão de 160, não tem indicação de cancelar a cirurgia por causa disso. Importante. Quarto erro é esse, então, suspender cirurgia se PA levemente aumentada. Quinto erro, muito parecido assim, na mesma vertente desse, que é o seguinte, suspender medicações cardiológicas no dia da cirurgia. E isso, o mais comum é o antihipertensivo, né? Então, a gente sabe, é muito comum, né? Hipertensão tem uma prevalência muito alta na população. Quando a gente vai para a população que mais se opera, né? Que é a população já de mais idade e tal. Então, a prevalência é altíssima. E aí, às vezes, o pessoal fica naquele conceito, o paciente vai fazer uma cirurgia abdominal, por exemplo. Tem que estar em jejum, aquela coisa toda. Então, quando chega no dia da cirurgia, fala, opa, segura aí, não faz não o enalapril e a hidroclorotiazida do paciente, porque o fato de tomar água com alguns comprimidos aí pode quebrar o jejum do paciente. Isso não acontece, na verdade, certo? Então, tá aqui o exemplo, né? Homem, 62 anos, portador de hipertensão, será submetido a gastrectomia, aquele caso que a gente falou antes. Aí o paciente faz uso de clortalidona, 25 por dia, losartana de 50, amlodipine de 10. No dia da cirurgia, o procedimento é cancelado porque fez um pico de 160 por 92. A gente acabou de ver isso no item 4. E aí, quando foi ver, o que aconteceu? Não, na verdade, ele não tomou nenhum remédio hoje. A cirurgia era 9 horas da manhã, ele costuma tomar um remédio 6, 7 horas da manhã. E aí o pessoal falou, olha, não tome não, Sr. José, hoje para não quebrar o jejum. Aí o que vai acontecer? O paciente usa 3, 4 medicações antihipertensivas. Não tomou, é esperado que a pressão suba, né? Então, é recomendado que o paciente use as medicações cardiológicas no dia da cirurgia, a não ser que tenha uma contraindicação formal. O paciente, a gente decidiu que, a gente vai comentar depois, decidiu que vai suspender a aspirina, então tem que suspender 7 dias antes, aí não é nem no dia da cirurgia, é 7 dias antes. Outros antiplaquetários, tipo prasugrel, 7 dias antes, clopidogrel, 5 dias antes. Então, lógico, tem algumas medicações cardiovasculares que você tem que suspender antes, mas aí é uma decisão, não é nem no dia, né? É decisão antes mesmo. E aí o que acontece? Antihipertensivo, medicação para insuficiência cardíaca, a maioria das medicações cardiológicas você vai manter no dia da cirurgia. Vai manter, porque senão pode até fazer heterogenia e ter pico hipertensivo, esse tipo de coisa, certo? Então, a dica é essa, não suspender antihipertensivos no dia da cirurgia, certo? Elas não vão quebrar o jejum. E o quinto erro é justamente isso, suspender medicações cardiológicas no dia da cirurgia. Próximo erro, erro número 6. Esquecer de avaliar a capacidade funcional do paciente. Isso aqui é clássico, né? Então tá lá, no ambulatório que eu faço no HC, a gente vê valvopatia pré-operatória de cirurgia não cardíaca
no mesmo dia. E é muito comum, quando entra um residente novo, quer seja da carne, quer seja da clínica, é clássico isso, apesar de estar lá no papel, capacidade funcional, sempre que você vai, tudo bem, passe o caso. E aí na hora que chega a capacidade funcional está em branco, né? E realmente a pessoa não tem costume, né? Não aprende na faculdade, enfim, na residência geralmente não se cobra isso, esse dado da capacidade funcional. Então, antes de mais nada, o que é capacidade funcional? Capacidade funcional é quanto de esforço o paciente consegue, o indivíduo consegue fazer. Aí a gente mede isso em MET, né, que é equivalente metabólico. O que é um MET? É a energia que um homem de 40 anos, 70 quilos, gasta para ficar parado. Parado, sem falar, sem fazer nada. Beleza. Então, a partir dessa unidade basal, a gente consegue calcular quantos METs o paciente faz. Então, normalmente isso varia um pouquinho de referência para referência, mas considera-se que o paciente que faz menos de 4 METs tem uma capacidade funcional ruim, entre 4 e 7 regular, de 7 a 10 boa e acima de 10 excelente. Tem fonte que bota genericamente de 4 a 10 regular, acima de 10 boa, isso é bobagem. O que importa é ruim ou não é ruim, pelo menos da ótica do pré-operatório, certo? E como é que eu consigo medir isso na prática? Não tenho a menor ideia, porque isso aí é um dado que, por exemplo, o teste ergométrico dá, né? O paciente fez 7,3 MET, beleza. Mas na prática, eu não vou pedir teste ergométrico do paciente, eu conversando com ele eu consigo definir isso, consegue, não tem muito mistério não. Isso daqui é uma tabela que existe na diretriz brasileira de pré-operatório de 2017, é trazida da diretriz americana, ele mostra aqui várias coisas, por exemplo, subir um lance de escada, o paciente consome aí mais ou menos 5,5 METs, ou seja, já é acima de 4 METs. É o que a gente mais usa na prática. É perguntar, Sr. José, Dona Maria, consegue subir um lance de escada? Consigo, doutor. Aí você tem que perguntar o seguinte, você consegue, primeiro, né, 2 macetes, consegue numa velocidade normal, porque às vezes chegam os pacientes lá, não, eu vou operar artroplastia de quadril ou de joelho. Aí o residente coloca lá, capacidade funcional moderada. Eu falei, olha, via de regra, um paciente que vai operar quadril, joelho, ele não consegue fazer muito esforço até pela dor, né, da articulação. Não, doutor Eduardo, mas ele disse que consegue subir um lance de escada. Dona Maria, diga aí, como é que a senhora subiu esse lance de escada aqui hoje? Ah, doutor, demorou ali uns 12 minutos para subir, porque era um degrau, parava, outro degrau, parava, porque lógico, né, tem a limitação da articulação. Então aí não conta, se o paciente subir um lance de escada em 10, 15 minutos, não conta, né, porque ele não gastou a energia que normalmente a pessoa gasta, que é subir em poucos segundos o lance de escada. Então, primeira coisa, subiu na velocidade normal, beleza. Segundo, teve sintoma, porque se o paciente fala para você, não, subi o lance de escada, mas quando eu estava na metade do primeiro lance, eu tive uma angina típica, por exemplo, ou seja, você vê que o paciente com uma pequena carga de esforço já teve dispneia, já teve angina, enfim, então é sinal que tem coisa ruim por trás. Então tem várias coisas que você consegue ir aferindo essa capacidade funcional. Na prática, o que a gente usa para saber se o paciente tem uma capacidade funcional acima de 4 METs é se ele consegue subir escada tranquilo, de boa. Mas, Eduardo, por que é importante eu saber se o paciente consegue fazer 4 METs? O que é que tem? É um número cabalístico? Isso é o quê? Não, veja. É relevante esse número 4 METs pelo seguinte, a maioria das cirurgias, viu-se por estudos, né, que elas consomem menos do que 4 METs do paciente. Porque veio uma cirurgia não deixa de ser uma prova de esforço, né? Você, digamos, vai fazer uma laparotomia. Abre a barriga do paciente, sempre tem algum grau de sangramento, né? Então, sangramento, tem um anestésico, muitas vezes da vasodilatação periférica, induz taquicardia. Na hora que o paciente faz algum sangramento, mesmo que seja pequeno, 500 ml, alguma coisa, isso vai induzir, né, aquela resposta ao trauma, taquicardia, citocina, enfim. Então não deixa de ser uma mini prova de esforço, certo? Mas é o fato, a maioria das cirurgias não vai consumir mais do que 4 METs. Então, se o paciente está conseguindo subir 1, 2 lances de escada que seja no dia a dia e não tem dor no peito, não tem falta de ar, não tem nenhum sintoma que mostre que o aparelho cardiovascular dele tem algum problema, provavelmente quando ele fizer a colestectomia dele da vida, ele também não vai ter nenhum problema desse, porque, via de regra, essa cirurgia vai consumir menos de 4 METs. A outra coisa é a seguinte, o paciente que tem menos de 4 METs, digamos, o paciente que tem uma sequela de AVC, ele é parético do lado direito, então anda daquele jeito, com auxílio, lento e tal, simplesmente a capacidade funcional dele é ruim porque ele tem esse comprometimento neurológico. Mas, além da capacidade funcional, quanto pior ela, quanto menor, pior o prognóstico no pós-operatório, isso já foi avaliado. A outra coisa é o seguinte, o paciente que tem baixa capacidade funcional, ele pode ser um falso assintomático, certo? Digamos, vou dar um exemplo aqui, digamos um paciente que tinha mobilidade normal, etc, etc, e aí sentia dor torácica típica de angina quando subia, digamos, 3 lances de escada.
certo? E aí agora ele teve uma fratura de membro inferior, alguma coisa do tipo, e agora ele está andando ali daqui pro banheiro e olha lá. E aí ele fala, não, doutor, agora quando eu ando ali daqui pro banheiro eu não sinto nada. Isso quer dizer que ele está assintomático? Não, ele está um falso assintomático, porque na verdade ele não faz esforço relevante para aparecer sintoma, né? Então, além da capacidade funcional, quanto mais baixo, pior o prognóstico de forma geral. Ainda pode ser que o paciente, na verdade, tenha alguma coisa ali por trás, cardiovascular, mas ele não está mostrando sintoma, porque simplesmente ele não faz esforço suficiente para os sintomas de dispneia, de angina, o que quer que seja, aparecerem. Então, são dois problemas aí da capacidade funcional. Então, o erro número 6 é não avaliar a capacidade funcional do paciente. Mas, Eduardo, tudo bem, eu entendi essa história, acima de 4 metros, menos de 4 metros, mas como é que eu vou incorporar isso na prática? Dizer, o paciente tem mais do que 4 metros, então eu estou tranquilo, não vou pedir exame e tal. A gente comenta isso também no segundo dia de aula da semana do pré-operatório, certo? A gente vai mostrar o fluxograma que deve ser seguido para você decidir o que fazer com o paciente. Erro número 7. Não medir o risco cardiovascular perioperatório de forma objetiva. Como é que é isso? Vamos aqui um exemplo. Eu estou aqui com um paciente de 65 anos, homem, tem um antecedente de infarto, 3 anos atrás. Foi tratado com angioplastia, digamos. E ele vem agora para um pré-operatório de artroplastia de quadril. Tem um eco do ano passado que trouxe, que tem uma fração de ejeção de 40%. Agora o paciente está de boa, está usando as medicações lá dele, não tem dor no peito, não tem cansaço, nada do tipo. Ele é hipertenso e dislipidêmico. Nesse caso, exame laboratorial normal, qual o risco que esse paciente tem de ter complicação cardiovascular no pós-operatório? Exemplo, infarto, morte súbita, edema agudo de pulmão, qual é? Tem gente que vai olhar e vai dizer, não, Eduardo, o cara já teve infarto, tem fração de ejeção baixa, deve ser alto o risco. Outro vai dizer e vai falar, não, eu acho que é moderado, né? Moderado, o paciente está assintomático agora. Poucas pessoas diriam que o risco é baixo. Mas assim, se ficar só no olhômetro, um diz isso, outro diz aquilo, fica meio complicado, né? Então o ideal é você usar uma forma objetiva, principalmente para as pessoas do mesmo serviço estarem falando a mesma língua, certo? E aí como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas, né? Tem inúmeros algoritmos para a gente ver isso. Então, por exemplo, a gente tem o score de Lee, foi publicado no Circulation no final da década de 90. São 6 critérios aqui principais que você vai ver. Por exemplo, se o paciente, o tipo de cirurgia, se o paciente tem coronariopatia ou não, se tem insuficiência cardíaca, você vai marcando sim, não, tal, ele vai dar o resultado no final. Tem outro que a gente vê que é o algoritmo do American College of Physicians, que aí já são mais campos que você tem que marcar, o paciente teve infarto, já teve infarto, se sim, quando é que foi esse infarto, se tem angina, enfim, você vai marcando também. E tem o EMAPO, que é um algoritmo específico brasileiro, foi desenvolvido na população brasileira, e aí tem vários, isso aqui é só uma das partes do EMAPO, tem o dobro disso, mais ou menos, de campos que você tem que ir colocando. Então, assim, tem várias formas de você medir o risco cardiovascular do paciente, certo? E aí, como é que eu vou interpretar isso? Se eu estou usando o score de Lee, tem uma pontuação. Se eu estou usando o ACP, eu vou ver pelo site, não tem nem como decorar isso. Por exemplo, aqui, eu estava marcando o ACP, etc, ele já dá no final do site, baixo risco, enfim. Então, é um fato. Tem vários scores de risco para você utilizar. A gente vai falar um pouco mais também disso no segundo dia da Masterclass, qual que a gente usa mais na prática, por quê, enfim. Mas o fato é que tem vários scores de risco. A questão é a seguinte, aqui só mostrando o Lee, né? Então, que score usar na prática? A gente vai comentar isso melhor no segundo dia. Cada score tem vantagens e desvantagens. Alguns foram validados na população brasileira, outros não. Esses que não foram validados, às vezes, apesar de não ter sido validados na população brasileira, mas foram estudos com centenas de milhares de pacientes nos Estados Unidos, por exemplo, então tem um N muito grande. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade. O fato é, usar algum score é melhor do que o acaso, é melhor do que não usar nada. Primeira coisa. Segunda coisa, na hora que você escolhe, e aí o ideal é que seja uma conduta do serviço, né? Aqui no Hospital X a gente usa o score de Lee, que a gente discutiu aqui, beleza, todo mundo vai usar o score de Lee. Então fica mais fácil de, o pessoal da anestesia recebeu a minha avaliação que sou cardiologista, eu disse que é risco moderado, eu devo estar usando o Lee. O pessoal da clínica médica, enfim, todo mundo fala a mesma língua. Esse é o ideal, e pelos estudos, esses scores são perfeitos? Não, longe disso, mas eles são melhores do que não usar nada. Deixa a coisa mais objetiva. Então, no caso aqui, só para vocês verem, esse paciente aqui que a gente discutiu, se a gente for para o score de Lee, por exemplo, ele ganha 1 ponto aqui porque tem histórico de coronariopatia e ganha outro ponto por causa da fração de ejeção baixa. Não ganha outros pontos, porque os outros pontos seriam cirurgias intracavitárias, não é o caso, né? Cirurgia de quadril, paciente com histórico de AVC, também não é o caso, diabetes, insulina independente e assim por diante. E aí, com 2 pontos, esse paciente fica como um risco moderado. Fica mais simples
de, por exemplo, um residente que acabou de entrar agora no rodízio pré-operatório, ele consegue estudar o score em um dia, e no outro dia ele já está falando a mesma língua da pessoa que está lá fazendo o pré-operatório há 10 anos, por exemplo. Facilita demais. Então, erro número 7. Não medir o risco cardiovascular de forma objetiva, usando algum critério. Eduardo, quer dizer, por exemplo, quer dizer que toda vez eu vou ter que usar score. Eu não posso discordar do score. Pode discordar, sim. Quanto mais experiente a pessoa vai ficando em pré-operatório, isso aí vai ter que ter várias centenas de pré-operatório nas costas. Vai acontecendo, sim, da gente dizer, olha, o score está dizendo que é baixo risco, mas minha opinião subjetiva é de ser risco moderado. A gente vai tratar isso também no segundo dia da semana do pré-operatório. Erro número 8. Não saber o que fazer com os antiplaquetários do paciente, né, no pré-operatório. Isso é muito comum, né? A gente vem vindo, cada vez mais, né, a gente vê paciente que vai para algum procedimento e está usando ou o antiagregante ou anticoagulante. A gente vai falar de anticoagulante daqui a pouco, mas vamos pegar antiagregante agora. Muito comum você pegar o paciente, principalmente aspirina, né, que o paciente está usando aspirina por algum motivo, e aí chega na hora de uma cirurgia e fala, rapaz, e agora? Eu suspendo essa aspirina, porque, lógico, né, tá usando aspirina, vai para uma cirurgia, a tendência é que tenha um risco hemorrágico maior. Mas, por outro lado, se o paciente está usando essa aspirina, já teve um infarto prévio, alguma coisa do tipo, será que se eu não tirar essa aspirina dele, ele não pode fazer um efeito rebote, aumentar risco isquêmico por algum motivo? E aí fica aquela sinuca de bico, né? Então, vamos aqui para esse exemplo. Se mesmo caso que a gente falou antes, 65 anos, infarto 3 anos atrás, fração de ejeção de 40%, vai fazer uma artroplastia de quadril. Mesmo caso que a gente falou agora há pouco. Detalhando um pouco melhor a história, digamos que o paciente fez uma angioplastia 3 anos atrás, ficou um tempo com a escopidograma, mas agora já tem muito tempo que ele usa só aspirina, 100 mg por dia. E agora o paciente vai operar uma cirurgia de quadril, que muitas vezes é uma cirurgia que sangra, né, cruenta e tal, e está usando aspirina. Eu suspendo ou não suspendo a aspirina? É muito ruim, né, você estar frente a um paciente que está precisando de uma conduta ali naquela hora, você, rapaz, eu não sei, peraí que eu vou dar uma olhada aqui no celular. Então, assim, o ideal é que você tenha esses conceitos todos já pré-definidos, né, para ter segurança em desenrolar a consulta pré-operatória. Então, assim, o resumo da ópera, a gente vai discutir isso. No terceiro dia, a gente vai ver um caso bem interessante, né, de paciente que já tem história de infarto e vai para uma cirurgia, enfim, oncológica, para botar na prática mesmo como é que a gente raciocina esse tipo de caso. Mas, resumindo, né, casos de prevenção primária, a gente tem abandonado o uso da aspirina de forma geral, né? Tiveram 3 estudos que saíram 2 anos atrás, mais ou menos, ASPRI, ASCEND, enfim, que mostraram que, de forma geral, a aspirina em uso de prevenção primária não tem grandes benefícios. Pode diminuir um pouco o risco de isquemia, mas aumenta o risco de sangramento. No final das contas, não diminui desfecho, de forma geral. Então, no caso, o paciente já não deveria estar usando, a princípio, a aspirina de prevenção primária e vai para uma cirurgia, é uma ótima situação para você falar, vamos tirar essa aspirina agora, porque já não tem indicação, vamos para frente. Se o paciente está usando em prevenção secundária, que é o caso desse paciente, ou seja, o paciente já teve evento cardiovascular prévio, no caso desse paciente que a gente falou, infarto, ele deve sim manter o uso da aspirina. Quando é que deve ser suspensa essa aspirina? Tem 2 situações, basicamente. Paciente que vai fazer neurocirurgia, porque aí qualquer sangramentozinho mínimo pode ter consequências cruciais para o paciente, e ressecção transuretral de próstata. Lembrando que o problema da ressecção transuretral não é o procedimento. Por exemplo, se o paciente for fazer uma prostatectomia radical, que é via aberta, etc., a cirurgia teoricamente até mais agressiva, você não precisa parar a aspirina. Mas para RTU, que é a ressecção transuretral, você precisa. Qual é o motivo? É porque na ressecção transuretral, como o próprio nome diz, vai por via transuretral, né? E o pessoal da URA meio que vai raspando, né, a próstata, né, para conseguir desobstruir ali. E aí a técnica de hemostasia, na verdade, não tem, né? O que se faz é irrigar com bastante soro, né? Com soluções para o próprio organismo ir fazendo lá a hemostasia da região. Se o paciente está usando aspirina, complicou, porque você não vai conseguir fazer a hemostasia primária ali da situação, não vai conseguir suturar, enfim, já que é um procedimento endoscópico, e o paciente tende a sangrar demais. Tem cenários um pouco mais complicados, né? Que é aquele paciente que tem dupla antiagregação plaquetária, por estente recente ou infarto no último ano. Aí já é uma situação um pouquinho mais complexa, a gente coloca aqui as diretrizes principais, mas isso a gente discute em detalhes no curso, realmente, porque aí já é uma coisa um pouco mais avançada, certo? Então, erro número 8, ficar perdido, não saber o que é que eu faço com o antiplaquetário do paciente, suspendo, mantenho. Então, aí a gente já deu o guideline mais ou menos para vocês, o que é que tem que fazer. Prevenção primária, sai fora, prevenção secundária, mantém na maioria das situações. Erro número 9, não saber, na mesma linha ali do erro número 8, não saber o que fazer com o paciente anticoagulado. Então, cada vez mais a gente vê paciente anticoagulado no consultório. Por quê?
Primeiro, antigamente tinha aquele negócio, eu só tinha varfarina para anticoagular paciente. Então, se o paciente tivesse um FA, por exemplo, que é a arritmia sustentada que a gente mais vê no consultório, mas o paciente não tem condições de usar varfarina por causa disso, daquilo, tal. Ou o paciente não usou varfarina um tempo, mas não teve mais paciência porque o INR ficava flutuando muito, etc. Agora, como a gente tem os novos anticoagulantes, que apesar do preço, são muito mais simples de usarem, então cada vez mais a gente pega paciente anticoagulado crônico no consultório. Qual é o problema? Esses pacientes que são anticoagulados crônicos, com frequência, precisam fazer alguma cirurgia eletiva. E aí fica a dúvida, o que é que eu faço com anticoagulante? Suspendo, mantenho? Se eu suspender, quantos dias antes? O que é que eu tenho que esperar para liberar esse paciente para a cirurgia? Então, aqui, só um exemplo, né? Porque o assunto é muito amplo para a gente abordar aqui numa aula rápida. Mas um exemplo. Mulher de 71 anos vai ser submetida à extração de um dente. Certo? Chegou para você para essa avaliação. De antecedente pessoal, é hipertensa, dislipidêmica e tem FA paroxística. Está usando varfarina mesmo, uma boa e velha varfarina, 5 mg por dia, com INR dosado ontem de 2,2. Certo? E a pergunta agora é o seguinte, o que é que eu vou fazer com o anticoagulante dessa paciente? Eu tenho que suspender? Se eu tiver que suspender, quanto tempo antes eu suspendo? Como é que é o medicamento? Então, assim, tem muita recomendação de anticoagulante para cada procedimento específico, e a depender se é varfarina, se é novo anticoagulante, também é um assunto muito amplo. Mas para procedimento odontológico, que é esse que a gente está conversando, o resumo da ópera é o seguinte, o paciente está usando varfarina, via de regra, se o INR estiver controlado, né, abaixo de 3, você consegue manter o paciente anticoagulado pleno na maioria dos procedimentos, incluindo extração de até 3 dentes. 3 dentes. A aspirina a gente vai manter, se for em prevenção secundária. E o paciente que tem estente recente, por exemplo, a gente mantém até dupla antiagregação. Mas em relação ao caso que a gente estava falando, que era a varfarina, sim, dá para manter. Para isso tem que tomar alguns cuidados. O INR tem que estar abaixo de 3, lógico. Mas imagina, você fazer uma extração dentária e o paciente está com INR de 10. Não vai dar certo, né? E segundo, o ideal é que o paciente tenha esse INR nas últimas 24 horas pré-procedimento. Porque uma coisa está com INR de 2,2 semana passada. Pode ser que quando chegue no procedimento semana que vem já esteja de 5. Então, o ideal é que você tenha na véspera. Mas, por exemplo, nesse caso, e esse aqui é um dos múltiplos casos que a gente discute no curso, nesse caso que está com INR de boa, recente, vai fazer uma extração dentária, teoricamente eu não tenho que suspender não, vai com a farina mesmo, vamos para frente. Eduardo, mas o odontologista não concorda. Aí é aquela história, né? Tem o que está escrito no guideline, tem a prática. O ideal é que você mande o seu paciente para alguém que tem experiência de fazer o procedimento odontológico em vigência de anticoagulação, que vai simplificar demais a logística, né? Lembrando, se fosse para suspender, não tem indicação, mas se fosse para suspender, teria que suspender 5 dias antes, esperar o INR ficar abaixo de 1,5, está liberado, opera, né? Extrai o dente. Depois de 12, 24 horas, quando tiver pelo menos o sangramento, né, controlado, o odontologista falou, tá de boa. Então, você volta à varfarina, vai ter que esperar não sei quantos dias para voltar ao INR terapêutico, vai ter que ficar dosando INR de novo. Então, assim, a logística é muito mais complicada. Então, tem estudos já que mostram que abaixo de 3 está de boa, pode seguir em frente. Então, erro número 9, não saber o que fazer frente a um paciente anticoagulado, ficar perdido, sem saber qual é a conduta certa. E o último erro, na verdade, não vai ser de pré-operatório, vai ser de pós-operatório, que é o seguinte, não saber diagnosticar o infarto no pós-op. Pode dar, mas o curso não é de pré-op. Mas veja, na verdade o termo certo é perioperatório, que pega o que acontece antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia, né? O pós-operatório, a rigor seria ali até os 30 dias após a cirurgia, né? Você ainda pode ter complicação, enfim. Mas é muito comum a gente pegar pacientes que têm um risco cardiovascular um pouco mais aumentado e esses pacientes fazerem aumento de troponina, por exemplo, no pós-operatório. E aí, aumento de troponina é igual a infarto? De forma alguma, né? A gente tem vários casos para aumento de troponina, inclusive com o advento das troponinas ultrassensíveis, é muito comum você ver paciente que não fez infarto, mas que faz alguma elevação de troponina. E como é que eu faço para interpretar isso, né? Então aqui, por exemplo, esse caso clínico aqui. Paciente de 64 anos foi submetido a gastrectomia total devido a adenocarcinoma de estômago, possui antecedente de angioplastia de DA 3 anos atrás. Esse caso a gente vai discutir ele completo, do começo ao fim, na última aula da semana do pré-operatório. E ele faz a dosagem de troponina ultrassensível no pré-operatório, troponina T, que é a mais estudada, estava normal. Tem indicação, Eduardo? Tem indicação, a gente comenta também isso no curso, em pacientes que têm risco mais elevado. É interessante até para você ter
o nível de base, né? E aí no intraop o paciente teve um pouquinho de hipotensão, sangrou um pouquinho mais, enfim. E aí no pós-operatório estava evoluindo sem maiores intercorrências, eletro mantido, mas aí no pós-operatório, no primeiro DPO, a tropo foi para 20, lembrando que o normal era até 14, então está acima do percentil 99. E no segundo pós-operatório deu uma baixada, foi para 15. E agora, esse paciente fez infarto perioperatório, eu tenho que mandar ele para CAT, começar aspirina, clopidogrel, tudo. Ou não, é só um aumento, entre aspas, benigno de troponina. Benigno porque a gente diz que não é tão benigno, né? Porque qualquer aumento de troponina, independentemente da causa, está relacionado com o aumento de eventos. Mas e aí, é um infarto ou não é um infarto? Então a gente vai comentar o desdobramento desse caso direitinho no terceiro dia da semana do pré-operatório. Mas aqui foi só o spoiler para mostrar. Se você ficou em dúvida se isso fecha critério de infarto ou não, então a gente tem que saber a resposta. Porque isso é muito comum e vai ficar cada vez mais comum quanto mais a gente tiver disponibilidade de troponina ultrassensível nos hospitais. Então, o erro número 10 é esse, não saber diagnosticar um infarto pós-operatório, que poderia ser também não saber interpretar um aumento de troponina no pós-operatório. E isso é crucial, porque se você pensa que o paciente está tendo um infarto, via de regra, a não ser que tenha um prognóstico de uma neoplasia de base muito limitado, etc. Mas, enfim, se o paciente tem um infarto, a tendência é que você manda ele para cateterismo. Se você acha que é um aumento isolado de troponina não relacionado com o infarto, vida que segue. Não é uma notícia boa, porque a gente sabe que quanto mais a troponina aumenta, independentemente de ser infarto ou não, pior o prognóstico. Mas, assim, o fato é que eu não vou tomar nenhuma conduta efetiva para que eu não vou começar uma medicação específica, não vou mandar o paciente para cateterismo. Então, são caminhos bem diferentes. Então, tenho que saber diagnosticar um infarto no pós-operatório, tem que saber interpretar se aquele aumento de troponina é por infarto ou não. Então isso é bem crucial. Com isso a gente conclui os 10 erros mais frequentes. Dá para fazer 15, 20, enfim, tem muita casca de banana pré-operatório e que realmente influencia na vida do paciente. Mas agora, acabando esses 10, eu lhe convido para ir lá para o nosso grupo do Telegram, tem um link aí na página, onde a gente vai colocar alguns pós-testes em